Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Ambulatório de Endocrinologia do Exercício. Hoje teremos a apresentação do Dr. Mauro Brito, ele é psicólogo clínico bariátrico do esporte, e vai falar sobre a temática de explorando a cabeça do paciente na equipe transdisciplinar. Mauro, é com você. Posso iniciar? É com você, pode. Bom, boa tarde a todos. Muito bom estar aqui. No pré-congresso do 35º Congresso Brasileiro da Endocrinologia Metabólica, eu achei que fosse possível dar essa aula, né? Mas como o tempo era curto, então eu sabia que eu ia poder falar desse tema aqui, que é muito importante. E ele vai também dar uma boa noção, principalmente para os residentes, de como estabelecer um contato, um primeiro contato com o paciente. Essa aula, ela aqui no currículo, é um pequeno resumo do livro de cirurgias bariátricas metabólicas, parte 3, né? Aspectos psicológicos, espera só um pouquinho. Aspectos psicológicos da cirurgia bariátrica metabólica, no capítulo de intervenções terapêuticas. Esse livro foi organizado pelo psicanalista Adriano Segal. E eu participei, né, escrevendo um capítulo nele, que é justamente esse de intervenções terapêuticas. E nós sentamos, discutimos um pouco do que escrever e resolvemos falar da nossa intervenção no dia a dia, da nossa equipe transdisciplinar aqui. Eu tive parceria com a Michele Pereira, que é uma psicóloga lá de Brasília, então ela contou um pouco de lá e eu daqui. Então, vamos lá. Qual que é o papel do psicólogo na equipe transdisciplinar? Né? Proporcionar o acolhimento do paciente, ser o elo de ligação entre o paciente, seus familiares e os profissionais de saúde, e facilitar o processo de adesão do paciente no tratamento. Costumo dizer que o psicólogo é um meio de ligação, né? Aquele que pega a bola lá atrás e leva até o ataque. Ele faz uma ponte entre todos os outros profissionais. Por quê? Porque o paciente, com os métodos, com a nossa técnica, com a forma, tende a falar um pouco mais para nós, né? Tende a se abrir um pouco mais. Então, eu acho que isso é muito importante, né, nesse processo de adesão do paciente. E falando em adesão, a gente sabe que quanto maior a adesão, maior é o sucesso terapêutico do paciente. Agora, nesse congresso mesmo da cirurgia bariátrica, aliás, Congresso Brasileiro da SBEM, da CBEM, aliás, eu estava vendo um médico, ele falando que, para eles, ele estava lendo alguns artigos e o conceito de adesão do paciente é a quantidade de medicamento que ele toma. E aí a gente foi ver no Ministério da Saúde qual que é o conceito de adesão que caberia mais para a gente aqui. E aí a gente chega à conclusão, né, que a adesão é um processo dinâmico e multifatorial que inclui aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais que requer decisões compartilhadas, corresponsabilizadas entre o paciente, a equipe de saúde e a sociedade. Aí cai por terra aquele conceito da gente falar que a responsabilidade toda fica só para o paciente, né? Então, olha só, é dinâmico e multifatorial. Então, o paciente vai fazer a parte dele, mas tem toda uma outra parte que é feita por outros profissionais, por outras áreas. Agora, o que eu devo levar em consideração quando o paciente chega no consultório? Um paciente que eu não conheço, que eu nunca vi, o que eu devo levar em consideração? Então, através da anamnese, né, que é a história pregressa da vida do paciente,
Tem 4 fatores, principais fatores formativos, que vão influenciar o paciente, e que é importante levar em consideração. O primeiro é o biológico, né, genético hereditário, você herda as características de pai e mãe. O segundo é o geossocial, é o lugar onde você influencia e é influenciado. Você se parece com as pessoas que estão ali. A gente sempre ouve os nossos pais, crescemos assim, olha, você está igual ao fulano de tal, você está andando com ele, você está igual a ele. Então, o geossocial, ele é muito importante nisso. Tem as influências cósmicas, abstratas e religiosas. Por que isso? Nós, como brasileiros, somos um país de base cristã. E isso tem uma importância fundamental. Por quê? Eu preciso ver com o paciente, tem alguns artigos até que falam que é importante você conhecer o background cultural e religioso do paciente para facilitar uma melhor conexão, para que o paciente tenha uma melhor adesão. Então, quais as perguntas a serem feitas? Qual que é o contexto religioso no qual o paciente está inserido? Como avalia a doença por esse prisma? A sua crença é partilhada pelos familiares? A espera pelo divino interfere na adesão aos tratamentos? Como é que você dialoga e negocia com Deus? Tem algum orientador espiritual que está com você? Porque muitas vezes o paciente ele se esconde atrás da religião ou então usa a religião como muleta. Agora, nessa questão do orientador espiritual, tem um artigo da New Science, um estudo da Universidade de Parma, na Itália, publicado pela revista New Science, que relatou que religiosos eles são mais vulneráveis a transtornos de compulsão. E a conclusão é que afirmou que a religião pode exercer uma pressão adicional em pessoas que, porventura, tenham tendência ao sentimento de culpa. Estava falando com uma paciente sobre que ela fez cirurgia bariátrica e depois começou a ter recidiva de peso. Aí ela falou assim, olha, doutor, o diabo me tentou. Então, elas têm esse viés muito forte, né, de passar a responsabilidade para outra pessoa. E tem um quarto fator, e um dos mais importantes, que é o fator individual, que é a articulação entre os demais fatores, é a vontade do indivíduo. Você pode ter nascido num ambiente obesogênico, num geossocial desfavorável, né, com as influências espirituais também, que você nunca quis, você nasceu ali, mas a vontade, ela faz com que você possa mudar tudo isso. Então, esse é um dos pontos principais onde a gente vai trabalhar. Qual é a vontade do indivíduo? Né? Agora, qual que é a ferramenta principal que nós usamos? É a entrevista motivacional. É um método diretivo, centrado no paciente, para aumentar a motivação intrínseca à mudança, visando as crenças do paciente sobre a importância da mudança e a sua autoeficácia. Então, o paciente precisa ter um foco. Essa entrevista, ela precisa levar o paciente para esse foco. O que é o foco? É ele mesmo, é centrar nele e naquilo que ele precisa promover de mudanças. Essa abordagem, ela usa as reflexões, os reforços positivos, perguntas abertas e resumo para auxiliar a estruturação do diálogo com o paciente, para que ele se sinta confortável em falar e mudar o comportamento. As reflexões. O paciente, muitas vezes, ele não tem noção do estado em que ele se encontra. Muitas vezes o paciente que luta com a obesidade, ele não sabe que a obesidade é uma doença incurável. E muitas vezes acha que em qualquer momento ele pode mudar aquele quadro. E em outros adictos também. Os reforços positivos, por que são importantes? Por quê? Porque o paciente ele precisa agora
ele vem de um ambiente depressivo, de baixa autoestima, então ele precisa ser fortalecido. As perguntas abertas, né? O nosso modelo clínico, ele proporciona muito que o paciente fique escolhendo aquilo que a gente apresenta para ele. Se ele vai preencher um questionário, tem muitas perguntas que ele tem que escolher entre uma e outra. E isso não favorece que você conheça o paciente. E o resumo, muitas vezes o paciente chega e fala, doutor, eu não sei por onde começar. Você deixa o paciente falar e depois você faz um resumo junto com ele para que ele possa... É isso, né? A primeira queixa é essa. Tá? Então, o que é importante? A entrevista motivacional, ela não permite que a consulta gire em torno de um interrogatório investigativo, que fica repleto de perguntas fechadas, onde o paciente fica apenas com duas opções, sim e não, como eu disse, do nosso modelo clínico, né? Agora, tem 4 elementos do espírito da entrevista motivacional que é importante nesse papel. É a escuta, a colaboração, a empatia e o respeito. O paciente chegou, ele que tem o ouro, ele que tem a história, aquilo que nós vamos lapidar é o paciente que tem. Então, eu preciso escutar o paciente. Então, é importante que eu não interrompa, que eu deixe ele, mesmo que as ideias estejam desconexas, que eu deixe ele falar. Então, eu falo mais do que ouço. Quem controla a consulta não é quem fala mais, é quem ouve mais. Em relação à colaboração, aqui eu coloquei de espírito avental, porque na faculdade a gente aprende, a gente tem um preconceito sobre o modelo clínico, que o médico sabe tudo e o paciente não sabe nada. Então, o paciente chega e muitas vezes ele não tem uma boa dicção, ele não tem uma boa comunicação, e ele vai sair dali com um medicamento. E muitas vezes esse medicamento pode não ser bom para ele. E muitas vezes também ele nem olha na bula do medicamento, não olha nos efeitos colaterais, ele vai tomar aquilo que vai fazer mal. Então, esse despiste do avental é o médico poder olhar para o paciente de igual para igual, saber que ele sabe, mas o paciente também sabe, porque o paciente é que traz a sua história. Em relação a essa relação de parceria entre o terapeuta e o paciente, é importante estabelecer isso. A empatia é não se julgar, né, e não julgar e se colocar no lugar do outro. Né? Às vezes é muito difícil isso, mas como a gente vai vendo vários casos, né, isso passa a ser uma coisa que não é difícil, mas também não é impossível, que você vê o lado do paciente. E o respeito é reconhecer e aceitar a autonomia do paciente. É saber que, como eu disse, ele tem esse tesouro a ser lapidado. Aqui eu entro em 8 estágios da entrevista motivacional, que primeiro é trabalhar em parceria com o paciente, né? Podendo saber que quanto mais ele fala, mais ele tem esses elementos, mais ele vai se soltando. Desenvolver habilidades em oferecer aconselhamentos centrados e empáticos. Reconhecer as questões chaves da fala do paciente. Muitas vezes o paciente, com 2, 3 consultas, ele vai repetindo algumas frases que são bem assim, você começa a ter que detectar onde é que estão as questões dele. Estimular e fortalecer as falas de mudança do paciente. Então, quando ele se propõe, quando ele entendeu, ele já começa a fazer as conexões. Então, tem que estimular que o paciente possa mudar. Lidar com a resistência do paciente. Eu costumo dizer assim, o paciente, quando ele está no hospital, é um pouco mais fácil do que o paciente que vem no consultório. Porque quando ele está doente, ele está com as bases todas destruídas, as fortalezas do ego. Mas quando está no consultório, tende a ter uma resistência, né, em falar, em responder algumas perguntas. Negociar um plano de ação. Então, depois de tudo, tá. Então,
nós temos aqui vários problemas. Quais você pode resolver, quais dependem de você e qual a ação que você vai tomar. Então, quando o paciente escreve e toma, quando ele escreve a ação que ele vai fazer, o cérebro registra aquilo e aquilo vai ajudá-lo. Consolidar o compromisso do paciente com a mudança. Isso é de mais importante. O paciente precisa saber que tem uma parte que depende dele, tem um compromisso, né? Esse compromisso é dele. Ser flexível no uso da entrevista motivacional, juntamente com outros estilos de intervenção. Então, eu não vou usar só ela. Em relação a estilos de intervenção, a gente usa muito atividades lúdicas e pranchas. No mestrado, desde a faculdade, a gente tinha uma dificuldade muito grande em usar os testes americanos, porque eles foram feitos para os americanos. E aí, nós tivemos uma ideia de fazer algumas atividades lúdicas e submeter o conceito de ética. E foi aprovado, então a gente usa algumas delas. Quando a gente fala qual que é o valor da entrevista motivacional, né, que ela vai fazer o paciente falar sobre ele. Então, tem uma comprovação científica aqui. Tem esse estudo do Júlio Pérez, que é um neurocientista da USP, que ele fez um estudo de pessoas com traumas, com dificuldades, e ele tirou uma neuroimagem e depois ele levou essas pessoas para passar por um acompanhamento psicológico. E depois disso, ele fez uma outra neuroimagem. Então, o que eles concluíram? Que desabafar pode mudar o cérebro funcionalmente e estruturalmente. Falar muda a estrutura físico-química do cérebro. Então, eles concluíram que, através das neuroimagens, né, a eficácia do relato do paciente sobre os seus traumas e o tratamento. Agora, qual que é a razão que eu uso a entrevista motivacional? Além dela ser uma técnica de psicoterapia breve, ela permite que eu use recursos da terapia cognitiva, comportamental, né, que identifica os padrões de comportamentos do paciente, a psicanálise, que identifica os processos mentais, emoção, sentimento, impulso, pensamento, e a psicologia social e da fenomenologia, que entende a relação dele, né, com a sociedade e os fenômenos que acontecem na consciência. Então, eu não vou enquadrar o paciente numa teoria. Ela me dá essa condição. Nas considerações finais, assim, os pacientes que foram submetidos às intervenções baseadas nessas abordagens melhoraram os comportamentos em saúde e também na adesão aos tratamentos. Eu queria deixar essa foto aqui para a gente pensar sobre isso. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, pensando nisso, quando o paciente chega na nossa equipe, nós temos o poder de contaminar o paciente, mas também temos o poder de contagiar o paciente. É isso, muito obrigado. Alguém? Parabéns, Mauro, pela apresentação. Eu tenho... Conseguiu ouvir tudo direitinho? Tá? Não, maravilhoso, maravilhoso. Ô, Mauro, eu tenho algumas considerações, cara, algumas dúvidas aqui, até a parte prática mesmo, né? Quando você fala da escuta ativa do paciente, como é que você vê a questão de trazer um familiar, trazer alguém junto na consulta? Como é que você enxerga isso? Assim? Isso ajuda, isso dificulta? A gente vê porque, às vezes, alguns pacientes nossos, né, da cirurgia bariátrica, eles omitem algumas informações ou eles camuflam certas situações no intuito de... Eu entendo com até um senso de autopreservação, né, de não
já sofrem tanto com profissionais de saúde, né? Já sofrem tanto preconceito, e aí eles omitem no sentido de tentar se proteger, eu não vou falar isso aqui, não vou dizer essa coisa. E aí, às vezes, trazer um familiar, você acha que pode mais ajudar ou dificultar nessa situação, nesse momento específico do paciente? Como é que você vê isso aí? Marcos, acontece muito assim, quando o paciente ele aceita que venha outro junto dele, na maioria das vezes ele mesmo não fala, né? Então ele tem ajuda de alguém para dar um cenário. É muito importante isso, mas não é levado muito em consideração depois que você tem um contato com o paciente. Depois que você estabelece um contato com ele, ele vai se soltando, ele vai falando dele, então ele vai trazendo as questões do modo dele. Porque é importante você trabalhar com aquilo que o paciente traz, como ele está vendo, né? Como a gente sempre fala, por exemplo, na bariátrica. Ele precisa interpretar o ambiente obesogênico dele, porque ele sai daquele ambiente e vai para a cirurgia bariátrica, mas depois ele volta. E aquele ambiente foi onde ele ganhou todo aquele peso. Então, ele tem que começar a ver diferente, né, para não ter a recidiva, entendeu? Então, é importante vir alguém enquanto ele está inseguro, porque depois que estabelece um vínculo, aí já não é mais preciso, né? Aí o paciente ele passa a ter autonomia sobre as ações dele. Mesmo porque, você sabe, o processo do emagrecimento, ele traz a autoestima, o paciente, ele ousa mais, né? Então, ele passa momentos de melhora, né? Legal, legal. A Adriana levantou a mão. Pode falar, Adriana. Acho que a Andréia estava na frente aí. Quer falar, Andréia? Tá sem microfone. Pode falar, depois eu falo. Mauro, parabéns aí pela apresentação. Acho que é muitíssimo importante. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Esse olhar, né, que você nos trouxe aí, porque muitas vezes a gente fica com um olhar muito fisiológico só do paciente. Tenho duas perguntas. Você abordou bastante esse protocolo com o paciente obeso. Como é que seria para outro paciente, um diabético, um paciente que muitas vezes vem nos procurar, que não tem problema de ganho de peso, mas ele quer ficar com uma massa muscular mais evidenciada? Outro veio aí. E a segunda pergunta, que eu acho que é bastante difícil até de definir, mas só para eu ter uma ideia, assim, pensar em outros parâmetros. Quanto tempo, minimamente, esse protocolo leva para ser aplicado? Por que eu estou perguntando isso? Pensando nos atendimentos em setores públicos e até no SUS, como é que seria a viabilidade de um trabalho assim? Obrigada. Bom, a primeira pergunta é assim, levando em consideração, quando a gente tem o Pérez falando que você falar ajuda você a mudar o teu cérebro quimicamente, então eu usei isso no meu mestrado, eu usei a entrevista motivacional no meu mestrado, então eu como psicólogo, eu preciso ouvir o paciente falar, então eu vou usar a mesma coisa, né? Eu vou usar em todas as áreas. Por quê? Porque eu trabalho com o que o paciente traz para mim. Então, para isso, eu preciso promover que ele fale dele. E que ele aprenda também, né? Ele vai falando, ele depois chega olha, na sessão passada, eu estava pensando sobre aquilo que a gente estava conversando. Então, aquilo vai entrando. Porque a questão é a seguinte, Adriana, quando o paciente ele não se conhece, ele também não tem informações na cabeça de quem ele é. Então, ele precisa desses elementos para ir entrando na memória de longo prazo, para que ele possa se conhecer. Entende? Então, é como se você... É mais ou menos assim. Você fala para o teu marido, vai lá buscar
Você está tomando banho, você não pode sair do banheiro. Vai lá buscar um shampoo para mim, ele é branco de tampinha azul. Ele vai lá e não acha. Por quê? Porque ele não tem aquelas informações lá. Você vai lá e fala, ó, tá aqui, ó. Né? Então, isso funciona desse jeito. Você precisa ter essas informações, quem é você, né? E aí você vai, o paciente vai começando a entender. Porque se aplica a qualquer paciente, né? Não é sobre a doença em si. A obesidade ela é um prisma, entende? O segundo assim, sinceramente, eu não saberia não sei se seria a forma de contabilizar isso, né? Porque a terapia precisa ter muita paciência, né? Lembra? O critério de adesão envolve muita coisa. A primeira coisa importante é o paciente começar a se reconhecer naquele ambiente que ele vive. Depois ele vai poder trazer as outras coisas, porque às vezes ele traz culpa de um, ele traz responsabilidade de outro. Então é muito confuso naquele primeiro momento. Às vezes ele vive vida que não é a dele. Então primeiro ele precisa assumir a vida dele. Aí ele vai ter que aprender a falar não, ele vai ter que aprender a falar sim em algumas situações, entendeu? Então, não daria para eu contabilizar isso, para te falar. Eu não teria, pela minha experiência, não teria. Né? É um tratamento a longo prazo, né? E tem que ser feito desde o início. Né? Obrigada. Ouvindo agora? Não, peraí. Sim, dá para te ouvir. Dá para me ouvir? Então, Mauro, parabéns por sua apresentação. Nós fomos, ano passado, para o Simpósio Internacional de Obesidade, né, que foi em San Diego, e é muito interessante porque agora a gente já tem diversos recursos para tratar a obesidade, né? Mas é exatamente o psicólogo que vai chegar ao ponto em que a gente mais discute atualmente, que é como manter o peso perdido. Então, as grandes discussões do simpósio foram exatamente sobre isso. Não é mais nem como tratar, mas é como fazer esse indivíduo manter aquele peso que ele perdeu. E aí eu achei muito interessante quando você colocou que o psicólogo é quase que um mensageiro, é uma ponte, né, entre o indivíduo e o médico, porque o que eu vejo é que os pacientes que têm um prognóstico melhor, ou que têm uma evolução melhor em termos de manutenção de peso perdido, são exatamente os que fizeram um acompanhamento psicoterápico, né? Para ter uma mudança real assim, no modus vivendi dele. E ele conseguir entender que a obesidade é uma doença, e que é uma doença crônica, e como você falou, uma doença incurável. Então, quando a gente fala isso para o paciente a primeira vez, é muito chocante. Eles olham para a gente com uma cara de que, sabe, não tem saída nesse sentido. Sim, então, a gente tem que colocar, né, que medicina, a maioria das doenças é crônica, a maioria é incurável. Né? Mas eu acho que é uma informação que precisa ser muito bem colocada e muito bem digerida pelo paciente. Ele consegue isso num processo psicoterápico, senão ele não entende. Né? E ele realmente não muda o modo dele viver. Né? Porque a relação dele com a comida é muito mais séria, né? E envolve muito mais coisa do que o que possa parecer. A outra coisa que eu acho que é muito interessante a gente pontuar e que a terapia ajuda é a pessoa não ter o medo de emagrecer, o medo de ser feliz, né? Que é uma coisa que eu acho que é muito pouco falada, mas que eu vejo muito acontecer.
Então, alguns pacientes que chegam a um peso, aí eles começam a se sentir, por incrível que pareça, felizes com aquilo, mas desconfortáveis com aquele peso novo. Eu acho isso muito interessante, porque se ele também não conseguir lidar com essa felicidade do novo corpo, ele vai atrás de todas as couraças que ele tinha com um peso maior. Porque a gordura também funciona como uma defesa contra uma série de outras coisas, né, que ele está. Então, eu acho que o tratamento feito com o psicólogo junto é fundamental, senão não funciona. Por incrível que pareça, não funciona. Só funciona para emagrecer, mas não funciona para tratar realmente a doença como uma doença crônica. Né? Uma coisa que eu queria que você comentasse, que assim, me angustia muito, que eu estou diante de uma pessoa quase que da minha família, porque é a minha diarista, é quando você está diante de uma pessoa que não quer se tratar. Né? Então, no caso, ela é o filho dela, por exemplo. Ele tem um quadro depressivo muito sério e ele não quer se tratar. Como é que é a abordagem nesses casos, entendeu? Assim, por exemplo, quando você vê realmente uma pessoa que é obesa, ou uma pessoa que tem obesidade, ou que tem diabetes, como é que a gente deve atuar nesse sentido, né? Porque o que a gente aprende em medicina é dizer a que aquela doença vai levar, né? De ruim e tudo. Mas o que a gente percebe, por exemplo, na mídia, é que não se fala do ruim, se fala do bom. Então, muitas vezes você tem sei lá, uma coisa para ser vendida, um produto para ser vendido, nunca se fala do ruim, do que é que aconteceu de ruim que você vai ter aquilo, mas tudo que vai lhe proporcionar de bom, né? Se você obtiver aquele produto. Então, a impressão que eu tenho é que em medicina a gente aborda errado, porque muitas vezes a gente não consegue convencer, se a gente consegue convencer alguém a fazer alguma coisa, de que ele precisa ser tratado, entendeu? Como é que vocês abordam isso? Tem uma espera, Andréa. Lembra que eu disse que o principal fator formativo que influencia o paciente é a vontade? Então, você tem que acompanhar o paciente, correndo o risco de que ele perca um braço, uma mão, uma perna, até ele entender que ele precisa do tratamento. E muitas vezes, quando ele entende que precisa, eu tenho pacientes que são principalmente mulheres, que são adictas, mas agora elas pedem, por favor, para que eu não as abandone. Mas até uns 2 anos atrás, eu tinha que falar, olha, você está brincando com isso, daqui a pouco você não vai ter mais como ter controle, e aí chegou, a conta veio, entende? E nesse sentido é o seguinte, eu me lembro que tinha um radialista que ele falava muito assim, olha, se o teu problema é beber, o problema é seu. Agora, se o teu problema é parar de beber, aí o problema é nosso. Né? Porque vai chegar no momento que o indivíduo ele vai tentar parar, ele acha que ele pode emagrecer, ele não vai conseguir. Né? Eu entrevistei vários pacientes no mestrado de anabolizante, e aí tem um fundo, tem um gatilho, tem alguma coisa ali que não deixa a pessoa até que ela vá atrás de alguém para ajudar. Né? Então, aí os familiares, lembra, tem um estudo da USP, né, que foram, depois de uma vasta divulgação, 12 pessoas entraram nesse estudo, porque as pessoas estavam lá, tinham uma disposição de uma equipe para cuidar dos pacientes que usavam esteroides anabolizantes. Então, 12 pessoas só que foram, e 7 foram encaminhadas pelos familiares. Então, o paciente ele não acha ele acha que ele não precisa. Né? A partir do momento que ele começa a ver que ele não tem mais condições, aí ele deixa o familiar levar, ou ele vai sozinho.
Então, você vai trabalhar com a vontade do indivíduo, né? Porque até ele perceber que ele vai morrer, ou que vai acontecer alguma coisa com ele, e ele tem o medo, o fator medo, e aí ele muda. Muitas vezes tem pacientes que também nem têm medo de morrer, sabe? O histórico dele é diferente. Então, assim, não tem uma fórmula. A fórmula é você caminhar com o paciente até que ele resolva que ele quer ajuda. Você se lembra aquele paciente que você pediu para que eu fosse lá no hospital? Então, a doutora Andréia tinha um paciente que estava doente, não sei qual que era o problema dele. Você se lembra, Andréia? Ele era usuário de anabolizante, tinha tido um quadro de uma hepatite muito grave. É que eu fui dar uma aula na clínica médica do hospital, e aí me contaram que esse paciente estava internado. Os residentes estavam acompanhando. Ele teve um quadro de hepatite muito séria, e ele era um paciente humilde, que estava ganhando dinheiro com fisiculturismo, se eu não me engano, né, Mauro? Sim. E aí, ele já tinha todo o cuidado médico, aí eu pedi para o Mauro vê-lo, né? Então, aí eu chegando lá, e ele estava assim, estava muito debilitado. Eu chegando lá, ele falou, não, doutor, mas não foi isso, porque eu tomo muito menos do que o pessoal lá. Tem gente que toma muito mais do que eu. Então, assim, ele não tinha ele não tinha uma consciência, né, do que estava tomando, sabe? Não foi orientado, e para ele não era aquilo, então ele não ia parar de tomar, sabe? Não ia parar de tomar. Então, é importante ele se esperar, né? Não tinha o que fazer. Ele ia sair dali, ia voltar. E tem um componente religioso também, porque ele era de uma igreja bem tradicional, né? E era casado e estava com problemas com a esposa, porque ele estava sem camisa, né? Então estava cultuando o corpo, e aí estava muito confuso o caso dele, né? Estava quase se separando, porque a esposa não estava digerindo aquilo, a igreja, então estava bem difícil. É o contexto da adesão, né? Acho que, Ótimo. é mais tentar desenvolver esse senso de autorresponsabilidade no paciente, né? Como desenvolver isso, né? Você é o autor é a sua vontade que precisa ser imperativa, né? Eu acho que esse é o maior desafio, né, Mauro? Como desenvolver isso no paciente? Né? O psicólogo, ele precisa fazer sempre terapia, né? Porque, assim, ele tem que trabalhar com os complexos de rejeição dele, né? Porque o paciente está indo bem, daqui a pouco ele vira e fala, ele some, né? Então, ele está indo bem, aí você acha que ele vai emplacar, daqui a pouco ele some. Aí volta depois, tudo é difícil. Então, você tem que respirar para voltar, para atender. Então, é um movimento bem interessante. Mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Pode falar, Elô. Então, boa tarde, parabéns, Mauro, pela abordagem, pela explanação, pelo tema, né? Entrevista motivacional é muito importante a gente ter essa escuta com o paciente, né? Essa escuta ativa. Na nutrição, a gente utiliza bastante também a entrevista motivacional, porque é bem o que tu trouxe, né? Não é a questão da doença em si. A gente primeiro precisa entender quais são as demandas daquele paciente para, junto com ele, traçar a terapêutica, né? Então, não tem como a gente pensar numa abordagem, né? Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, eu vou ter um plano alimentar, eu vou ter ali as quantidades do que eu vou consumir. Eu disse, calma, primeiro, né, a gente vai conversar, eu vou entender
quais são as suas demandas, e mediante isso a gente vai traçar uma terapêutica juntos, né? Porque nem sempre vai ser um plano alimentar, às vezes vão ser metas, né? Então, conhecer o paciente, ter essa escuta é fundamental. E é bem isso que tu falou, é deixar um espaço para escutar, porque o paciente, ele traz as suas demandas, né? E algo que funciona bem, né, que tu trouxe ali também as questões objetivas, para não ser um interrogatório, como sugestão, eu trabalho também com o formulário pré-consulta. Então, o que é o objetivo, a gente precisa muitas vezes saber de questões objetivas dele, então a gente pode encaminhar previamente, ele responde, e no momento que tu tá com ele, tu realmente utiliza para explorar essas questões, né, de deixar um ambiente aberto, questões abertas, para realmente conhecer mais e entender aonde que tu vai começar essa atuação. E fazer com que o paciente, né, que a gente chama de cliente, para que ele não seja passivo ao processo, faça parte dessa terapêutica fundamental para adesão, né, que tu começou falando de adesão. Então, ele se sentindo parte desse processo e não sendo uma prescrição é fundamental. E como tu trouxe também a equipe transdisciplinar, né, os resultados, eles são potencializados na equipe transdisciplinar. Então, essas trocas, eu queria que tu falasse também um pouquinho mais, porque eu vejo quando eu tenho trocas com o psicólogo, com o médico, com o educador físico, a gente consegue melhorar esses resultados, né? Então, como é importante que esses profissionais ou se encontrem, ou pelo menos troquem informação sobre o paciente, porque muitas vezes o que ele fala para mim, nem sempre ele vai falar da mesma maneira, né, para o psicólogo, para o educador físico, né, às vezes ele também encontra o educador físico mais vezes na semana, então ele traz outras questões, né, às vezes alimentares, que são importantes para eu pensar junto com ele em outras estratégias, né, As então palavras-chave, né, lembra que eu falei das palavras-chave? Tem palavras que ele vai, né, que determinam, assim, a ação dele. Perfeito. Então, né, também conta um pouquinho, assim, da tua experiência com isso, né? Eu vejo que eu atender um paciente sem ter uma equipe junto ou tendo faz muita diferença. E como é que é essa interação, né, que tu vê, né, a abertura que se tem, a experiência também ali no ambulatório dessa troca transdisciplinar? Olha só, foi para mim um choque, né, de realidade quando eu cheguei, porque quando a gente sai da faculdade, a gente está muito cru, e aí a gente tem fala-se muito contra um modelo clínico, né, que o médico sabe tudo e o paciente não sabe nada, é uma tábula rasa. E quando eu cheguei no ambulatório, quando eu vi o Clayton e a Andrea lidar com os pacientes, foi uma revolução, porque, né, eles apalpam os pacientes, eles querem ouvir o paciente. Muitas vezes o paciente não precisa ter um medicamento, às vezes ele vai por outro caminho. Então, para mim, foi fantástico quando o Marcos me convidou para fazer parte do grupo, né, porque quebrou todo aquele preconceito que eu tinha do modelo clínico. E uma outra coisa que, quando o paciente ele é bem orientado, quando cada profissional dá o seu melhor para o paciente ele tem mais capacidade de poder decidir. Antes ele não sabia, agora ele sabe. Agora a responsabilidade é dele. Você entende? Então, assim, você não sabia, agora você sabe. Agora você pode exercer a tua vontade. Você entendeu? Então, isso que é a graça da equipe transdisciplinar, né? Ele vai saber de cada um, olha, ele vai saber que a obesidade ela é incurável, sabe, de uma certa forma, talvez eu não fale para ele na primeira, segunda, terceira sessão, mas uma outra vez eu vou perguntar para ele, quantas vezes você já fez dieta? Né? Tantas vezes. Então, e por que você não emagrece? Entende? Aí eu vou levando ele a entender que é um processo, né, que ele vai ter que estar a vida toda se cuidando, como todas as pessoas têm que se cuidar. Então, você fala assim, olha, se você não for ao dentista, como é que faz? Né? Seus dentes vão cair. Então, você vai dando exemplos, vai chegando num ponto e vai trabalhando o paciente, vai desenvolvendo. Depois você vai falar para ele, você tem uma doença incurável. Né? Como é que é quando você corta as unhas, corta cabelo? O que acontece? Eles voltam a crescer. A obesidade é mais ou menos parecido. Se você não cuidar, ela vai voltar.
Perfeito, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Acho que é isso, né, Marcos? Espero que seja isso. Puxa, foi muito bom. Viu? André, algumas considerações? Eu queria... Acho que a Fê quer falar. Oi, Fala, gente. Fê Brunassi aqui, Nutri. Eu queria falar, não é bem uma pergunta, mas assim, uma colocação. Quando o Mauro fala, né, daqueles papéis, né, do psicólogo, um que me chama muito a atenção é como o psicólogo também ajuda e orienta a gente da equipe ao lidar com casos que a gente tem dificuldade, né? Eu me lembro de várias ocasiões que eu ia atender pacientes do ambulatório que eram casos mais complicados para mim, e em termos da parte emocional mesmo do paciente, e o tanto que o Mauro me orientou, né, me ajudou, me ensinou. Então, acho que o papel do psicólogo para a gente, né, não que a gente vá ser psicólogo na consulta, né, mas como a gente vai saber se portar de uma maneira que vai criar um vínculo melhor com aquele determinado paciente, acaba sendo fundamental para o sucesso de outros profissionais que não o psicólogo. E uma coisa que eu também acho interessante, Mauro, eu não sei se eu estou entendendo isso agora, eu estou me defrontando com isso, ou se a psicologia agora também está ainda mais atenta com a questão, muitas vezes, eu esqueci agora o termo certo para usar, que é a transmissão dos seus antecedentes, né? Tem um termo certo, eu não estou me lembrando. Eu acho que é transancestralidade, alguma coisa assim, né? Que é você não repetir, né, a vida e os erros, né, Sim, sim. dos seus antecedentes, dos seus ancestrais. E eu acho que aí tem um imbricamento muito interessante entre a genética e a vontade, né? Sim. Que faz com que você... E eu acho que no processo terapêutico é que você realmente consegue encarar que tem uma marca aí que não é só genética, mas uma marca emocional muito forte, e que você tem que aprender a lidar para você mudar seu modus vivendi e daí. Né? Então, eu acho que a visão, por exemplo, da obesidade na medicina vai, com o tempo, mudar, até porque a medicina agora está olhando para o lado espiritual, né? Então, tem toda a parte de medicina espiritual, a espiritualidade na medicina e tudo, e que mostra exatamente isso, quer dizer, não é só a questão de gene que chega e que conduz a pessoa a uma obesidade, mas é uma marca emocional, de ancestrais e tudo que leva a um comportamento errado e, consequentemente, a um risco de obesidade. E aí eu acho que seu papel é realmente muito importante, porque para ir pontuando isso, né? E para ir ajudando esse paciente a fugir do que ele foi, vamos dizer assim, moldado para ser, né? Acho que é bem interessante. Muitas vezes, assim, você pode ver que muitas pessoas, talvez você até mesmo já disse isso, eu não vou repetir os atos do meu pai e da minha mãe, eu não vou ser como eles. E você vai ser como eles, porque você tem eles como foco. Então, você acaba repetindo tudo aquilo. Se você não muda o foco, né, o olhar, tem outros exemplos, você vai repetir aquilo. Tem a música lá do Renato Russo, né? Você culpa seus pais por tudo. É um absurdo. Eles são crianças como você. E é o que você vai ser quando você crescer. Por quê? Porque quando a gente olha só para aquele foco, a gente tende a repetir os mesmos erros. Né? Então, a terapia, ela faz... eu costumo dizer que é uma quebra dessa história, né? Você tem a oportunidade de poder fazer diferente, de poder mudar, né? Os religiosos dizem a quebra da maldição, né? Então, cada um vai para um caminho, né? A quebra do laço,
você tem a opção de poder fazer diferente, mas você precisa conhecer, né, quais são as repetições que estão vindo na tua família. E, às vezes, a gente não gosta de voltar no passado, né? Então, tem uma falácia que fala assim, não, eu não vou mexer no passado. Você precisa mexer, tem que voltar, tem que tomar contato com aquilo, que aí você vai entender o quanto você está repetindo dos teus antepassados. O importante é trazer o bom, né? O ouro, o veio de ouro. Eu acho que agora encerrou, né? Muito bom, muito bom. Agora a gente precisa encerrar. Deixar o papo vai fluindo, né? É isso aí. Parabéns, Bom, Mauro, muito bom. por tudo. Obrigado. Muito obrigado. Tá bom, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí e a gente se vê. Abraço, gente. Até logo, gente. Daqui a pouco a gente está aí.